Muito boa noite, obrigado pela audiência e simpatia. O Tribunal Constitucional, tal como avançava a TV Zimbo na passada terça-feira, por uma fonte digna de crédito, o Tribunal Constitucional determinou, em acórdão tornado público hoje, que a eleição de Adalberto Costa Júnior para presidente da UNITA é anulada por irregularidades ligadas à sua dupla nacionalidade que se mantinha a quando da candidatura, tornando nulas as suas decisões já no cargo, que leva à anulação do 13º Congresso de 2019. O acórdão do Tribunal Constitucional impõe assim que o anterior líder, Isaías Samacuva, retoma a liderança do maior partido na oposição, pelo menos até a realização de um novo Congresso. O Tribunal Constitucional publicou hoje na sua página oficial o acórdão sobre o pedido de verificação da conformidade legal e estatutária do processo de candidatura do presidente eleito do partido UNITA, concluindo pela anulação do 13º Congresso, no qual foi eleito para presidente Adalberto Costa Júnior. Na síntese divulgada pelo Tribunal Constitucional, é avançada a informação de que foi dado provimento ao pedido dos requerentes por violação da Constituição, da Lei e dos Estatutos de 2015 e declarar sem efeito o 13º Congresso Ordinário de 2019. O pedido de verificação que agora resultou na anulação do Congresso de 2019 foi interposto por Manuel Diogo Pinto Seteco, Domingos Pedro, Cândido Moisés Uachimuena, Wilson Nuno Domingos Gomes, Dino Luís de Silva Chamucaça, Flávio da Costa Mucaua, Madilu Samuel Bandeca, Dom Baixo Sebastião Mafuta Garcia, Santo Fonseca Gouveia Diniz e Feliciano Gabriel Castro Cutumuna. Na elaboração do pedido de verificação é enfatizado que a data da apresentação da sua candidatura a presidente da UNITA era cidadão português Adalberto Costa Júnior. O Tribunal Constitucional diz ainda que o alargamento do prazo para que Adalberto Costa Júnior pudesse conformar a sua candidatura às exigências legais não colhe, sublinhando que o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA não tinha legitimidade para prorrogar o prazo de apresentação de candidaturas por ter cessado o seu mandato. Para decidir, o Tribunal Constitucional concluiu pela conformidade legal dos requerentes e do seu pedido de verificação, que era um dos pontos em dúvida, ou considerando ainda que a questão de o Tribunal Constitucional ter anotado o 13º Congresso Ordinário da UNITA após a sua conclusão não ser bastante para impedir esta decisão agora plasmada no Acórdão 700/2021. Em suma, o Tribunal Constitucional deu razão aos requerentes que esgrimiram como principal argumento para a anulação que o documento de prova, a certidão da anulação da nacionalidade portuguesa de Adalberto Costa Júnior, só deu entrada na Comissão dos Assuntos Jurídicos e Estatutários depois do prazo previsto para o efeito. O fundamento do Tribunal Constitucional assenta na violação das normas do Comitê Permanente, que anulam os atos praticados por si que afetam todo o processo de candidaturas, incluindo a de presidente eleito, tornando-a unilateralmente nula. O acórdão determina ainda que a direção da UNITA é retomada por Isaías Samacuva, líder da UNITA que tinha abdicado de concorrer no Congresso 2019. O Tribunal Constitucional declara sem efeito o 13º Congresso Ordinário e ulteriores atos praticados na eleição e nomeação dos órgãos singulares e colegiais, devendo o Partido UNITA manter a ordem de composição, competência, organização e funcionamento da saída da direção central eleita no 13º Congresso Ordinário de 2015. O documento não impõe restrições a uma nova candidatura de Adalberto Costa Júnior quando tiver lugar o novo Congresso eletivo. O acórdão é assinado por 7 dos 11 juízes do Tribunal Constitucional, tendo a juíza Josefa Neto votado vencida. É este o tema do nosso debate, os desafios da UNITA agora e depois, e vamos, por enquanto, à história dos 5 candidatos à liderança da UNITA e que estiveram no histórico debate promovido pela TV Zimbo no dia 30 de outubro de 2019. Eram 5 os candidatos à sucessão de Isaías Samacuva no partido do Galo Negro. No dia 30 de outubro de 2019, apresentavam-se na TV Zimbo para o primeiro debate do género na história da televisão angolana e também na história do partido fundado em março de 1966 por Jonas Savimbi. É que a minha candidatura tem vindo a reafirmar ao longo desses dias, na perspectiva da continuidade do pensamento de Jonas Malheiro Savimbi. Um projeto que não continue na lógica de ser uma força que por si própria
não consiga transplantar ou transpor determinadas dificuldades que o tempo nos tem imposto? Faremos uma transição geracional necessária. Nós pensamos que Angola é um país extremamente jovem e há uma pressão sobre as lideranças no sentido exatamente desta transição se efetivar. A UNITA também tem esta mesma pressão. Eu pretendo transformar as ambições que tenho em ações para que as aspirações dos mais desfavorecidos consigam encontrar soluções. Como militante do partido, conheço profundamente os seus ideais, vivi e convivi com o presidente Savimbi com uma intensidade e proximidade tais. Os militantes escolhiam, por via democrática, o homem que iria liderar o partido UNITA. O país pode acreditar, a UNITA é um compromisso nacional, a UNITA é um património para Angola. O mais importante para mim neste momento é que a UNITA há de sair sempre a ganhar em qualquer circunstância. A minha primeira prioridade, sem dúvida, é tratar da garantia da unidade e coesão internas da UNITA. As pessoas perceberam a nossa mensagem e vão votar na nossa candidatura. Foi um exercício importante, exercício de militância e de cidadania, enquanto antecâmara para o país. O mais velho entre os candidatos era Alcides Sacala. Há 2 anos tinha 66 anos, era presidente do grupo parlamentar. No boletim de voto era o número 5. Kamalata Numa, general na reserva, concorria pela 2ª vez. Era o número 4 no boletim de voto. O número 2 no boletim de voto era Raul Danda, falecido este ano. A data do Congresso, Danda detinha o cargo de vice-presidente do Galo Negro. José Pedro Cachungo, o mais novo entre os 5 candidatos, tinha 56 anos de idade em 2019. Também disputava a liderança do partido fundado por Jonas Savimbi pela 2ª vez. Era o número 1 no boletim de voto. Adalberto Costa Júnior, candidato número 3 no boletim de voto, era em outubro de 2019 primeiro vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA. Na TV Zimbo, em 2019, eles esgrimiam argumentos para suceder a Isaías Samacuva. Vai começar o nosso especial em informação. Avelino Capaco, Manuel Pinheiro, Leandro Ferreira e David Mendes são os nossos convidados. David Mendes, está então consumada, foi tornado público hoje este acórdão do Tribunal Constitucional que anula o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior em 2019. E agora? Eu acho que já era previsível, não é? Já era previsível e muitas vezes eu fiz esta afirmação, mesmo antes da ação ter sido intentada, já havia demonstrado que haviam vícios insanáveis, né? E hoje, com o conhecimento que temos da fundamentação do tribunal, não resta mais do que senão o Partido UNITA cumprir com a decisão judicial, já que as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório. Independentemente da vontade das partes, as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório. E a UNITA não terá mais do que senão cumprir com a decisão judicial, o presidente Samacuva retomar a direção do partido, todos os órgãos anteriores deverão retomar as funções e aí, dentro dos prazos que a própria direção do Partido UNITA decidir, convocar-se novas eleições. Manuel Pinheiro, que leitura é que faz deste acórdão do Tribunal Constitucional que anula o 13º Congresso da UNITA que elegeu em 2019 Adalberto Costa Júnior? Bom, a leitura que faço que é o fim de um litígio e que se abre uma perspectiva de regularização de todo o processo que, em princípio, não estava numa incerteza. Neste momento há uma anulidade do Congresso. A anulidade do Congresso significa que tem efeitos retroativos, retroatrai-se ao Estatuto de 2015, que repõe, no entanto, a direção anterior do presidente Isaías Samacuva. Agora, aqui onde é que se poderá levantar algumas situações, quer dizer, a forma, o momento em que há de operar-se esta recondução
do presidente Samakuva, apesar de que foram dados como nulo sem efeito todos os atos praticados pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior na sua condição de anterior presidente da UNITA. Portanto, esta situação é que, de facto, o tribunal poderá esclarecer melhor como é que isso há de operar-se. Quem é que vai dar posse ao Isaías Samakuva, quem é que vai dar posse, e também vermos se o Estatuto de 2015 permite à direção de Isaías Samakuva convocar um congresso extraordinário. Ou então, pelo facto de se anular o 13º Congresso, reconduz-se como que o próximo Congresso seja também ordinário. Portanto, levanta-se ainda essas duas questões que o Tribunal devia esclarecer no presente acordo. Leandro Ferreira, nós estamos perante uma decisão judicial em primeira instância, mas ainda assim pergunto-lhe se Adalberto Costa Júnior poderá recorrer desta decisão, deste acordo no Tribunal Constitucional. Boa noite aos demais colegas do painel, boa noite a Amílcar e às famílias angolanas. A hipótese de recurso existe processualmente, como disse o Amílcar, a decisão foi interposta. A decisão correu em primeira instância, apesar de ser competência do plenário, mas correu em primeira instância. E já existe jurisprudência no Tribunal Constitucional que atesta a possibilidade de haver recurso nos processos relativos à jurisdição dos partidos políticos, onde o Tribunal Constitucional tem competência exclusiva e aprecia em primeira instância esses litígios. Portanto, em alusão ao princípio da tutela jurisdicional efetiva e ao direito à dupla jurisdição, consagra-se a hipótese de haver recurso dessas decisões. Apesar de existir essa faculdade, isso não significa necessariamente que a parte interessada poderá fazer uso desse mecanismo, não é obrigatório e provavelmente por questões de prudência política, talvez nem se recomende a perder tempo com o recurso. Pronto, a experiência recente do para já servir Angola, que insistiu numa disputa com o Tribunal em termos de argumentos, tentando ganhar razão em dados que o Tribunal afirmava que eram objetivos e que vinha fundamentando de forma repetida em várias decisões, demonstrou que houve um desgaste, uma perda de tempo quando podiam ter sido adotados mecanismos intrapartidários, soluções internas que podiam resolver a situação de impasse político que o partido enfrentava, e essa experiência de alguma forma volta também a ser vivida agora pelo Partido UNITA, que eu penso que no geral a apreciação da decisão e a fixação das estratégias posteriores para lidar com esta decisão devem, portanto, claro que os órgãos são soberanos a nível do partido para decidir isso e poderão definir conforme melhor entenderem, mas parece ser altamente recomendável que o partido encontre soluções internas que visem superar em pouco tempo, em 1 ou 2 meses, visem superar esse impasse político, ao invés de optarem pela demanda de recurso a nível do Tribunal Constitucional. Avelino Capaco, leitura que faz deste acordo no Tribunal Constitucional que anula o 13º Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior para líder da UNITA. Bem, a primeira leitura é dizer que, de facto, estamos a exercer aquilo que a nossa Constituição é clara. Angola é um Estado de Direito e, enquanto direito, todo cidadão que se sentir ferido nos seus direitos pode impugnar, pode processar qualquer pessoa. E isso que ocorreu com os militantes da UNITA. Sentiram-se que os seus direitos dentro do partido estão a serem violados e, portanto, pegaram no Estatuto, pegaram na lei dos partidos políticos, na Constituição e deram entrada ao tribunal que tem a competência para o efeito. Agora, o que vem de bom nisto é aquilo que o Dr. Pinheiro disse no início. No fundo, estamos a caminhar para um fim de um irritante em que vamos terminar com isto, porque imaginemos que depois disso a UNITA evoca outro congresso e o presidente, o engenheiro Adalberto, concorre e ganha. Acreditamos que encerra esse assunto da Adalberto da Costa Júnior relativamente a certos vícios que têm sido acusados. Portanto, e a par disto, é importante, aqui está uma questão de pedagogia, dizer que o Tribunal usou aqui 2 figuras
quando há vício no processo, a própria mídia também de vez em quando faz uma confusão, a falar da anulabilidade, nulidade. Na verdade, aqui estamos perante uma figura de nulidade. E eu estava aqui a confidenciar com o Dr. Pinheiro, e, na minha perspectiva, se de facto sendo nulidade, e olhando para a lei dos partidos políticos, parece que aqui há um vazio relativamente à nulidade e relativamente aos prazos, e o tribunal que fez foi recorrer subsidiariamente ao Código Civil. E aqui vou deixar para o doutor Leandro, que é o constitucionalista, para ver se de facto aqui se o tribunal esteve bem, ou se podemos fazer aqui agora esse motivo de investigações, etc. Eu penso que eles, os decisores a nível do Tribunal Constitucional não foram propriamente para a figura da nulidade. Pronto, aquilo que se percebe da parte decisória é outra figura, uma terceira figura, que parece que foi apenas adotada por uma questão de prudência, que é a ineficácia. Declaram sem efeito. Vamos tentar falar de forma mais simples, até por causa do público-alvo que a TV Zimbo tem, e precisamos de passar essa mensagem pedagogicamente. Em termos de vícios, há juridicamente várias formas: a anulabilidade, a nulidade, a inexistência, a ineficácia, em regra. A inexistência está a ser deitada por terra, porque é muito discutível. Sim, pronto. Não é esse o caso da inexistência, mas estou a orientar, a explicar. Então, a figura da ineficácia significa, pronto, que de alguma forma os atos foram praticados, eles, em alguns casos até podem ser atos que sejam válidos, mas que não produzem efeitos. Não foi bem propriamente este o caso. Eu penso que o Tribunal adotou a figura da ineficácia porque, se fosse pela lógica da nulidade, teria consequências difíceis de explicar. Primeiro, há que definir qual a incidência da declaração de invalidade, se ela incide sobre a candidatura ou sobre o Congresso todo. E para anular o Congresso todo, ele tinha que viciar o Congresso todo. E parece que isso aconteceu. Porque ele pegou até nos efeitos, praticar. É isso que aconteceu. Aqui no acórdão, doutor Leandro, é bem claro a dizer que vão adotar pela figura de nulidade, porque a nulidade é declarada oficiosamente a todo o tempo. Sim. E para todos os efeitos. Não é bem isto que está na parte da decisão, pronto, segundo que é-me dado a ver. Esse vício foi levantado, mas na parte decisória invoca-se especificamente a ineficácia, porque me parece que foi uma estratégia de técnica jurídica para evitar os impasses, quer da anulabilidade, quer da nulidade. Parece-me que foi isso. Pronto. Isso claramente são os tais elementos mais jurídicos em torno disso. O que é certo é que, indo pela ideia da ineficácia, consegue afastar a ideia da permanência dos efeitos do Congresso, que ele tenha que ser repetido, que tenha que ser convocado um novo Congresso, e a linguagem, pelo menos adotada a nível do acórdão, parece, de alguma forma, admitir e orientar, entre aspas também, a realização de um novo Congresso. Eu tenho essa impressão na redação. Sim, mas se reparar, doutor Leandro, desculpe só lhe cortar. Nulidade, a ineficácia não responde à expectativa que está no acórdão, porque se olharmos, a UNITA ficou 2 anos sem presidente da República, do ponto de vista legal. Sem presidente do partido, do ponto de vista legal. Mas a nulidade implicava um conjunto de consequências a nível dos atos praticados depois a nível do partido político, implicava um conjunto de consequências, aquilo que eu disse, mesmo a própria nulidade em si não devia comportar-se apenas ao ato em concreto da eleição, devia quando muito afetar o Congresso todo para invalidar o Congresso todo. Essa é que é a questão. Mas isso que aconteceu. Não foi invalidado. Não, veja. Aqui só dizer, eu sinto, é a minha impressão, pronto, podemos discutir tecnicamente isso, que a lógica da ineficácia foi apenas um mecanismo jurídico para evitar a discussão em torno, primeiro, dos requisitos da nulidade. E é preciso discutir os requisitos da nulidade, porque a nulidade é medida nesses casos excepcional e ela tem que ser prevista por lei de forma direta. Isso era para evitar esse tipo de consequências. A anulabilidade tem um problema do prazo. Também escapou-se isso. Então, a lei dos partidos políticos não prevê. E como as consequências jurídicas dessa falta de apresentação da candidatura dentro do tempo não estão objetivamente clarificadas na lei, portanto, o que o Tribunal fez foi olhar para o preenchimento dos requisitos dos candidatos a nível do percurso do processo eleitoral, e não estando preenchido, alegou, pronto, que não cumpriu com esses requisitos, e então de alguma forma considera, como se diz, pronto, ineficaz
Mas a figura jurídica adequada, com base nos argumentos, que segue toda a linha de argumentação, devia ter sido uma dessas duas. Mas isso criaria o desconforto das consequências da nulidade ou anulabilidade. Então o tribunal pensa que de alguma forma, e tentando de alguma forma evitar o impacto jurídico sobre um processo que é estritamente político, portanto, foi por essa lógica da ineficácia, considera sem efeito, portanto, como quem diz, de alguma forma com o discurso aberto, portanto, se fizer um novo congresso, portanto, a questão fica resolvida. Eu penso que houve aqui uma engenharia jurídica na argumentação, porque de facto o histórico do processo, a exposição que é feita nos argumentos de parte, parecia entender que a linha de argumentação na parte decisória seria dirigida a discutir só se é um vício de nulidade ou anulabilidade. Mas o tribunal depois escapa a esse aspecto na decisão. David Mendes, vamos olhar para o futuro de Alberto Costa Júnior. Eu ainda queria aqui rebater uma questão. E outra questão é necessário ver os princípios, uma confusão entre princípios e regras que existem num acórdão, que é necessário ver bem se o princípio da legalidade impõe uma regra, é uma regra ou é um princípio. E outra é o princípio da igualdade. Porque as regras emitem um mandato. As regras emitem um mandato. E os princípios são optimizáveis. Os princípios podem ser modeláveis. Inclusivamente, hoje a nova técnica de argumentação permite derrotar certo tipo de normas. Há aqui algumas questões que podiam ser objeto de uma melhor apreciação. Certo, David Mendes. Eu queria aqui rebater as posições do colega de painel nos seguintes termos. Leandro Ferreira. Durante toda a exposição, na argumentação, na parte argumentativa do tribunal, fala em nulidade. Exato. Permanentemente. Exato. E os atos nulos não têm eficácia. Porque a consequência é mesmo não ter eficácia. Porque aqui pensa-se que o tribunal decidiu por ineficácia. Não, ineficácia dos atos produzidos pelo Congresso. É preciso o acórdão, em quase toda a sua argumentação, decisória, porque creio que o amigo apenas falou da parte decidindo. Não, essa decisão é resultado de um histórico fundamentado. Doutor David Mendes, se fosse ineficácia, é uma outra figura. Sabe o que aconteceria? Não seria anular o Congresso todo e invocar o outro. Seria o segundo mais votado. Se assumia logo automaticamente. Esse o problema. A questão é que a linha de argumentação do tribunal vai para a nulidade da candidatura. Vai para isso. O problema é que a nulidade da candidatura a ser declarada na parte decisória implicava a anulação só da candidatura e tudo o resto se mantinha. Veja, desculpa. E aqui eu precisava dizer, apesar de citar o argumento da nulidade em várias partes, de que conduzia-se o que acontece da candidatura. Sim, a nulidade da candidatura implicava, a nulidade da candidatura tinha que implicar obrigatoriamente a manutenção de todo o restante processo eleitoral e das demais candidaturas que foram consideradas como válidas. A questão é esta. Portanto, se repararem depois na parte da decisão, ao menos que tenha sido um mero lapso ou mero esquecimento, que eu duvido, porque é normal que exista esse tipo de técnicas a nível de produção de decisões, sobretudo em matéria constitucional. Evita-se um determinado conceito para evitar os efeitos que ele implica. Por isso é que depois não se diz que é o que devia ter sido dito. Portanto, a decisão, o Congresso é nulo, e em função disso, considera-se sem efeito. É verdade que a eficácia também resulta da nulidade, mas a ineficácia de forma direta que se está aqui a dizer pode não ser necessariamente resultante da nulidade. Até porque depois há atos partidários que é necessário acautelar, e talvez essa a minha leitura. O Tribunal não quis necessariamente atacar todos os atos que ocorreram no momento posterior à prática da decisão. Vamos ouvir o de tal forma que podiam alguns desses atos ser convalidados, provavelmente, pelos órgãos políticos da UNITA. Essa é que é a questão. Agora, desculpa, doutor, com muito respeito, eu não sou académico, mas com muito respeito que eu tenho pela academia,
mas objetivamente, do ponto de vista processual, e aí sim, aí é meu campo porque eu sou processualista, requereu-se a ineficácia com base em quê? Essa ineficácia é com base a uma nulidade. E aqui não podemos falar em anulabilidade, não podemos falar na anulabilidade por estar sujeito a prazos. Enquanto que na nulidade, por favor, na nulidade, não está sujeito a prazo. A nulidade pode ser evocada a todo o tempo. Porque aqui não há uma engenharia, é uma ratio processual. Que os atos nulos, tudo quanto aconteceu depois da declaração do ato principal, não produz efeitos. Mas qual? Qual do âmbito? Não, ele diz de todo o Congresso. Por quê? E por que de todo o Congresso? Por isso é que vamos na parte expositória e fundamentação. A decisão é a anulação do 13º Congresso. Isto significa que todo o processo conducente ao terceiro Congresso é nulo sem efeito. Porque onde é... Deixa-me só... Nulidade da candidatura. Aliás, isso até é dito nos últimos parágrafos, antes da parte da decisão. Posso aqui argumentar mais? A nulidade da candidatura, está isso dito. Há consequências disso, mas depois na parte da decisão não se diz as consequências imediatas, ou seja, de alguma forma, na minha opinião, há aqui uma divergência entre a parte da decisão e alguns dos argumentos apresentados. Há alguma divergência nisso. Então... mas é aquilo que estava a dizer. Eu não acho que isso tenha sido involuntário. Algumas vezes, na redação das decisões, há esse cuidado de evitar, primeiro, a linguagem seja bruta e, segundo, que as consequências da decisão sejam necessariamente as mais desastrosas possíveis para os Se nós formos para esse caminho, deixa abertura de, primeiro, não anular o Congresso, segundo, analisarmos todos esses, porque não podemos estar nessa linguagem bastante abstrata, porque a UNITA o que vai fazer, já que vocês não invocaram nulidade aqui, porque a única figura jurídica que nós conhecemos quanto para um vício que anula todo vício na totalidade é nulidade. Não invocando essa figura, a UNITA tem toda a chance de dizer, já que o nosso presidente não pode ser, porque carece um vício, vai o presidente, o candidato mais votado, logo a seguir. Então aqui não anula o Congresso, mas anula apenas a candidatura de uma única figura. Mas é isso que eu estou a dizer. Nesses termos. Mas não é isso que o acórdão diz. Não. Na linha da argumentação... Só mesmo um minuto. Na linha da argumentação que está a ser seguida, aliás, todo o acórdão incide sobretudo sobre as duas candidaturas. Na lógica de considerar como nulas essas candidaturas, as consequências deviam limitar-se a isso. Os resultados deviam ser esses. Sim. Se, entretanto, formos à parte da decisão, ela depois anula todo o Congresso. Sobretudo por causa dos resultados eleitorais. Quem o presidente Adalberto nomeou durante esse tempo todo também vai já de ser secretário. Eu não estou a dizer que as consequências que se mantenham daqui para, que saiam daqui para frente determinem de alguma forma o aproveitamento do Congresso ou da eleição de Adalberto Costa Júnior. O que eu estou a dizer é que houve esse cuidado do Tribunal, provavelmente por arranjo na sua técnica de redação do acórdão, para evitar o uso na parte da decisória de alguma dessas duas figuras que seriam muito discutíveis, quer a nulidade pelos seus requisitos na fundamentação, quer a anulabilidade pelas consequências que deveria isso implicar. Porque eu ainda tenho muitas dúvidas se havia mesmo nulidade neste caso. Tenho dúvidas. E podemos discutir isso daqui a pouco. Há aqui uma questão que se coloca. Diz outra, dá provimento ao pedido. Qual foi o pedido? É a nulidade do Congresso. Sim. Os requerentes pedem nulidade do Congresso. Nulidade ao pedido. Então, quando... Porque, doutor David Mendes, é só para... O doutor anda nessas lides. É só para dizer que se o pedido for diferente com a decisão, o tribunal podia incorrer numa nulidade de decidir mais do que foi pedido. Exato. Esta é a gravidade do problema. Dar provimento ao pedido. Efetivamente. Portanto, foi dado provimento ao pedido, significa mesmo que foi anulado o 13º Congresso. Agora, há uma chance que eu vejo nisto, é o facto de
o requerido, invocar também a ilegitimidade e a incapacidade dos requerentes. Não sei se ele Não, essa parte. Mas o tribunal também responde. O tribunal já respondeu. Mas doutor Capaco, a questão da ilegitimidade, o tribunal respondeu, mas eu digo mais. Os partidos políticos, apesar de serem organizações de direito privado, mas são organizações instrumentais para a conformação da vontade geral, para a representação política. Portanto, até mesmo uma pessoa que não terá, qualquer cidadão angolano, penso que tem legitimidade para impugnar qualquer congresso. Porque os partidos políticos, primeiro, sobrevivem do dinheiro dos contribuintes, que somos todos nós. Nos partidos políticos votamos todos, não votam só os militantes do partido. A partir dali eu entendo até que qualquer cidadão angolano pode impugnar um congresso. Quer dizer, esse problema da legitimidade para mim não se impugnar. Mas vejam o que diz o acordo. Sim. Contrariando aquilo que estavam um pouco a dizer. Na parte do relatório, logo no início, disse que os candidatos os requerentes vêm impugnar a candidatura de Adalberto da Costa Júnior ao cargo de presidente. Tudo que apoiavam tem tudo mais. São instantes, doutor. Depois, na parte das conclusões, porque as alegações e as suas conclusões definem o âmbito do recurso. Nas conclusões, diz o tribunal, os requerentes terminam suas alegações solicitando que seja declarada nula a candidatura de Adalberto da Costa Júnior a presidente da UNITA, o que é compatível com o argumento que eles apresentam de que apoiam o segundo candidato. Ou seja, eu penso que no sentimento... Não, mas a petição inicial, doutor Leandro... Eu penso que no sentimento dos requerentes... é mesmo no sentido da nulidade do Congresso. Não, veja, doutor, eu tenho que me basear no relatório, não é? O relatório da decisão diz isso, que os requerentes pedem a nulidade da candidatura. E, nesse sentido, é compatível com a ideia de que eles queriam apoiar o segundo concorrente. Então, se pede a nulidade da candidatura, a decisão devia ser a nulidade da candidatura com as consequências. Quando eu digo que o Tribunal, de alguma forma, compreendendo também as características do Partido UNITA, as implicações da sua liderança, ganhou as eleições e tudo o resto, provavelmente os efeitos que disso podiam implicar, nós podemos discutir se isso é válido, esse procedimento. Exato. Mas parece que o Tribunal pensou nessa... O Tribunal Constitucional é claro. Anulou o Congresso. Anulou o Congresso. Adalberto Costa Júnior. Vamos avançar, David. Essa aqui é uma questão muito simples, né? Os requerentes sustentam o processo de candidatura. Isso está logo na primeira página. Os requerentes sustentam que o processo de candidatura de Adalberto Costa Júnior, que permitiu a sua eleição ao presidente do partido, foi viciado. O processo. Então, se o processo está viciado, né, todo o processo cai. Mas, doutor David Mendes, o tribunal pode habilitar-se a conhecer da nulidade de ofício. De ofício. Não se limita ao pedido formulado pelas partes. Sim. Bom, mas agora qual é a saída para Adalberto Costa Júnior? David Mendes, qual é a saída? Legalmente tem direito ao recurso. É um direito legal. Mas também... É mais fácil recorrer ou apresentar-se... Essa decisão foi tomada em plenário. E o que significa que o recurso não terá provimento do ponto de vista de sustentação. Porque o tribunal não... E mais, que tipo de recursos teríamos aqui? De uma decisão de um plenário. Não é um recurso ordinário. Seria um recurso extraordinário. Por quê? Não necessariamente. Sim, porque... A experiência do tribunal, sobretudo nos processos da FNLA, por exemplo, nos acórdãos 109, 110, depois também nos próprios acórdãos agora do Prajá, é de que esses recursos são admissíveis. O tribunal variou porque a lei do processo, no artigo 3º, não é clara em relação à espécie de recurso. Isso foi uma das reclamações que nós fizemos na altura, quando se começou a rever a lei do processo. Devia haver lá uma espécie concreta, mas umas vezes foi-se adotando a figura da apelação, porque era o recurso mais compatível com a ideia da recorribilidade. Mas a apelação se apela a quem? A uma instância superior. Não se apela para a mesma instância. Não, nesse caso é a mesma instância. Não, porque não há... Pronto, doutor, isso... Falo com conhecimento de causa, pelo tempo que trabalhei na instituição e pronto, os juízes preocuparam-se porque as partes
reclamavam com justiça com o facto de deverem ter direito à dupla jurisdição e reapreciação da decisão, que é um direito fundamental. Isso decorre da própria Constituição. Da própria Constituição. E, portanto, e como o Tribunal aprecia a primeira instância, foi admitido nesses episódios que estou a relatar, não são só estes, há mais episódios do Tribunal Constitucional de reapreciação de decisões do plenário, porque o Tribunal precisava dar a oportunidade de ter uma segunda apreciação, porque os homens são falíveis. Não é? Mas, doutor Leandro, agora, isso, Leandro, no meu modo de ver, eu coincido com a sua apreciação, porque entendo que um recurso nessas circunstâncias seria meramente dilatório. É dilatório. Eu disse isso no início. Sim, eu pessoalmente agora, acho que a UNITA devia encontrar admito um pedido de declaração. internas. Um pedido de declaração. Eu acho que é inútil do acordo. Também. Pessoalmente acho que em termos de estratégia política não, quer dizer, vai perder-se tempo. A declaração é mais no domínio de como é que vai se fazer a transição da atual direção para a direção à luz dos estatutos de 2015. Porque isso é uma primeira experiência. Eu não sei se isso é tão pacífico assim, que venha, quer dizer, isso é tão pacífico no modo de operacionalizar essa questão. Mas, na minha opinião, acho porque que... as decisões dos tribunais de primeira instância são fáceis de executar, porque o próprio tribunal executa. As decisões do Tribunal Constitucional são de difícil execução, porque depende muito da vontade das partes. Não. São de cumprimento obrigatório. Sim, as decisões dos tribunais são de obrigatório cumprimento, mas a sua execução, sim, a forma de execução, porque agora não estou a ver como é que o atual presidente da UNITA chama o anterior presidente a dizer, olha, estão aqui as partes. Mas tem que haver algum órgão, algum critério que tem que se estabelecer. Como é que isso é como um casamento, decretada a nulidade do casamento, não é? As partes sabem quais são os caminhos que vão seguir. Eu acho que... O que é fato é que Isaías Samacuva assume a presidência. Efetivamente. Agora, esse processo de transição... Mas ele depende do Tribunal Constitucional, depende internamente. Mas o acordo é de cumprimento obrigatório. É de cumprimento obrigatório. O problema é só... A retoma de Samacuva é incontornável. É incontornável, mas agora, o que vai acontecer depois disso, isso é uma questão que o partido... Mas também quem vai fiscalizar... Qual é a sua expectativa em relação ao regresso da vida política ativa de Isaías Samacuva? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas acho que tem ainda uma questão que eu gostava de colocar nesse problema. Essa questão, é muito eu vou responder a essa. Eu, antes de ir por aí, eu gostava de colocar um problema que eu sinto que existe no acórdão, ainda ligado ao problema da candidatura. Eu tinha a expectativa que o Tribunal fizesse um pronunciamento sobre a validade destas disposições que constavam do regulamento eleitoral, dos estatutos da UNITA, do ponto de vista constitucional. Porque estas disposições, matéria eleitoral, regulamentos internos, estatutos, têm natureza normativa e podem merecer juízos de constitucionalidade. E o que é que eu tinha expectativa? É que, na verdade, quando a lei ou o regulamento eleitoral estabelecia a condição de prévia cessação do vínculo com a nacionalidade portuguesa, portanto, que pudesse discutir se esta inelegibilidade estava compatível com a Constituição. Está compatível. Pronto, não acabei de dar a minha opinião. E com os estatutos, com a Constituição e com os estatutos da UNITA. Você não vai chegar aí, eu concordo. Deixa-me dar a minha opinião sobre isso. A questão é que a Constituição, artigos 50, 51, 52, portanto, os artigos que regulam a matéria da organização política, estabelecem de forma direta, penso que é o número 352, estabelecem de forma direta que as inelegibilidades só são as previstas na Constituição. Sim. E estas previstas na Constituição devem ser apenas respaldadas em lei, na base de princípios da proporcionalidade, da necessidade, da justificação. Mas, doutor, o acórdão do Tribunal Constitucional faz descrição dos momentos que antecederam a organização do Congresso. Faz a descrição. Já me passou o tempo também, temos que dizer. Já me passou só mesmo um minutinho, senhor doutor. Já só um minutinho também. Ouve aí um minutinho. O que eu queria dizer é que eu sinto que esta questão era muito importante. Até podia ter concluído por não haver irregularidade. Mas o que é certo é que a norma admite muitas interpretações. Porque quando se fala da liderança dos partidos políticos por pessoas que tenham apenas a nacionalidade angolana, a lei não diz, os partidos políticos não diz o momento em que tem que cessar qualquer outro vínculo, se é no momento eleitoral
ou se pode ser, por exemplo, antes da tomada de posse, mas depois de eleito. E a pergunta que se faz é, ao impor no processo eleitoral alguém que eventualmente não ganha, por exemplo, as eleições, essa exigência do ato normativo eleitoral, ela não é excessiva, não é desproporcional, por exemplo, à questão da tal limitação que a Constituição estabelece em matéria das inelegibilidades, por exemplo. Pronto. Essa é que é a questão, se ela não é excessiva e não é arbitrária. E isso devia ter sido discutido. Eu tenho uma opinião relativamente ao que o Dr. Leão está a dizer, e eu vou um pouco... A grande questão que a sociedade se coloca é o seguinte. Bem, temos estatutos internos de cada partido político, que, na minha opinião, não sou constitucionalista, mas não tem uma ligação direta com a Constituição. Deve ter uma ligação direta com a lei dos partidos políticos. Não, mas, doutor, não se esqueça. Deve ter uma ligação direta com a lei dos partidos políticos. O tribunal diz isso. Mas agora, se nós lermos a Constituição, a lei dos partidos políticos e o Estatuto, há uma linguagem que nos leva a várias interpretações. A Constituição não fala de duas nacionalidades, fala de nacionalidade adquirida. Isso leva a uma outra interpretação. E alguém já levantou isto, um constitucionalista angolano, o Dr. Albano Pedro. Acompanhei. A questão é, se nós formos à Constituição, o engenheiro Adalberto da Costa tem a nacionalidade adquirida ou as duas nacionalidades são originárias? Uma é adquirida. Adquirida derivada de quem? Mas é adquirida. Não, mas é adquirida. Do que eu sei é que a nacionalidade portuguesa do engenheiro também é originária, porque é por força do sangue, critério sanguíneo. Não, é adquirida. Agora, sendo assim, mas o Estatuto da UNITA fala também, o Estatuto da UNITA fala em duas nacionalidades. O Estatuto da UNITA está melhor que a Constituição, em termos de redação. O Estatuto foi harmonizado na base do que a Constituição estabeleceu. Não, mas a questão dizem... A questão não é esta, a questão é... Eles, segundo o acórdão relata, houve uma modificação dos estatutos para criar esta, digamos, situação preparatória para quem vai concorrer para presidente. Isso também foi inserido no regulamento. A minha questão é se colocar isso no regulamento eleitoral para um candidato apenas, portanto, não é ainda líder partidário, é candidato apenas, que eventualmente pode até não vencer as eleições, mas obrigado necessariamente a ter que renunciar a uma nacionalidade. Se esta exigência, se ela não é desproporcional ao abrigo das limitações que a Constituição coloca à matéria das inelegibilidades. No fundo, o que estamos a falar, América, o que estamos a falar é o seguinte: eu acho que nessa revisão perdemos a oportunidade de rever essa redação da Constituição. Isso é uma matéria que devia ter sido. A redação seria mais feliz se fosse inelegível a presidência da República todo cidadão que tenha duas nacionalidades. Porque eu entendo que o espírito do legislador constituinte não era permitir que alguém que tenha duas nacionalidades originárias seja presidente da República. Eu não estava um presidente da República com duas nacionalidades. Eu acho, percebo que era essa a intenção. Só que na redação... O presidente não, aqui em Angola, então, quer dizer, eu acho que era esse o espírito. E a outra questão que se levanta. A questão de impedimento de duas nacionalidades. Só se coloca o presidente da República, não podia se colocar também os outros órgãos de soberania? Não, essa questão da nacionalidade, lógico que isso é uma matéria fraturante. Isso é uma matéria fraturante e que poderá ser objeto de muitas outras observações. Já vamos voltar a esse assunto, eu quero ouvir David Mendes. É preciso que conheçamos o histórico do processo. Adalberto Costa Júnior, e publicamente todos diziam isso, a nível da UNITA, que tinham uma nacionalidade adquirida. Não é uma nacionalidade originária, é uma nacionalidade adquirida. E os estatutos da UNITA e o regulamento eleitoral, é preciso ter isso, seguem a Constituição. E não foi feito, essa norma do regulamento não foi feita em função de um candidato. Essa norma foi feita seguindo o que a Constituição impõe. Agora, não é aqui e agora pensarmos se a Constituição está certa ou não está certa. Sim. A lei dos partidos políticos também impede que os líderes dos partidos políticos tenham dupla nacionalidade. Os dirigentes máximos. Os líderes.
Sim. Mas exatamente onde? No exercício ou na candidatura? É no exercício. Sim, Esse mas é ele para chegar ao exercício. Ele para chegar ao exercício. Mas a Constituição da República é claro, o candidato a Presidente da República não pode ter nacionalidade adquirida. Mas isso que está, a Constituição coloca expressamente como inelegibilidade. Exatamente. Depois tem uma norma restritiva. É inelegível o candidato que se apresente com nacionalidade adquirida. Sim. Isso é uma inelegibilidade expressa da Constituição. E depois ela tem outra norma que diz que a lei não pode aumentar inelegibilidades além daquelas que estão na Constituição. Aquela está na lei. O problema é que está lá na lei. E é isso que estava a dizer. A ideia da harmonização, até porque é um processo consequente. Primeiro o candidato do partido ganha as eleições no partido, depois concorre para a Presidente da República. Mas a pergunta é objetiva, doutor Ian. À luz da Constituição, Adalberto Costa Júnior era inelegível. Quando apresentou, digamos, ele a não sua era Presidente da candidatura. República. Não, mas quando apresentou, uma vez que sendo líder seria cabeça de lista, concorria à Presidência da República. Mas isso podia ficar resolvido, na minha opinião. Que eu acho que a legislação, esse não é o único caso, eu acho que as legislações em matéria eleitoral, em matéria de inelegibilidades, não podem condicionar logo a partida. Mesmo a lei das orgânicas eleições gerais devia ser revista sobre essa matéria. Porque ela tem que ser, colocada para o exercício das funções quando se toma posse e não puramente como mero concorrente. É a minha opinião. Eu gostaria só de colocar uma questão a um professor, né? Eu repito, ao nosso académico. As normas são ou não são para serem cumpridas? Independentemente da nossa interpretação e nossa vontade. Do meu ponto de vista, é que devem ser cumpridas. Salvo. A pergunta é responder. Minha interpretação. Agora, salvo vossa interpretação contrária. Bom, mas o acórdão é para cumprir. O acórdão é para cumprir e sem questionar. Então, agora passemos para o segundo ponto deste debate. Mas, amigo, eu queria só ressaltar o aspecto pedagógico desse acórdão. O acórdão dá uma mensagem, emite uma mensagem para o nosso legislador, para cuidar devidamente da matéria de regulação dos partidos políticos em termos de conflito e de prazos de impugnação. Porque notei que não foi confortável para os venerandos juízes buscarem, digamos, convocarem legislação subsidiária, porque efetivamente aí levanta-se muita dúvida se o direito, os termos gerais do direito civil são efetivamente os mais adequados para serem aplicados. Mas há uma coisa básica em direito. O direito civil é subsidiário quase todos os ramos do direito. Não, isso é básico. Mas mesmo no próprio relatório, os venerandos juízes levantam essa questão. Decorrente mesmo da própria lei dos partidos políticos. Amigo Pinheiro, essa aqui é uma observação. Essa questão aí onde é que eu noto que o acórdão, de facto, para além de todas essas questões, emite um alerta ao legislador para, em tempo oportuno, cuidar desta Deixa só que, se estamos a falar de forma pedagógica, não é? O tribunal, mesmo não havendo norma, poderia criar uma norma ad hoc para resolver... Dentro do sistema. Interpretação segundo o sistema. Para resolver aquele litígio. Mas havendo já havendo o Código Civil... Sim, havendo o Código Civil. Se está a questionar, se não houvesse, o juiz poderia criar uma norma ad hoc. Eu entendo que esta norma do Código Civil, de impugnação dos atos a todo o tempo, semeia insegurança jurídica. Nós estamos entendidos. Por isso é que eu sou que nos próximos tempos, sobre este capítulo. Vossas Excelências, os senhores deputados, deviam ver um regime específico para os partidos políticos. Manuel Pinheiro, Isaías Macuva agora é o líder da UNITA. Muito bem. Qual é o líder da UNITA por imposição legal. Portanto, temos que respeitar esta designação. Nada se pode fazer contra o facto. A verdade é que a nulidade tem efeitos retroativos e retrotraz-se ao estatuto, ao regime jurídico estabelecido no estatuto da UNITA de 2015. Portanto, aí nada mais podemos fazer que a compreensão da atual direção de acelerar a transição do poder para o novo presidente, para regularizar toda essa situação que o partido hoje vive. Evelyn Cafaco? De facto, eu estou a imaginar, no lugar do doutor Isaías Macuva, se calhar não se imaginava voltar à elite política, mas agora
por força do acordo, tem que voltar. E eu acredito que a preocupação maior do Dr. Samakuva será imediatamente convocar um novo congresso. Mas, doutor Capaco, há outras situações, é que há vazios na anterior direção. Raul Danda, por exemplo. Sim. E isso vai ser preenchido. Internamente haverá mecanismo para ele preencher isso. Sim. Mas internamente a UNITA tem capacidade para poder fazer isto. Agora, eu acredito que, não sei se o Dr. Samakuva vai ficar mais de 6 meses lá no poder, vai ter que convocar as eleições, até porque 2022 temos as eleições gerais, tem que definir a questão é que o Estatuto da UNITA de 2015 não permite a realização do Congresso Extraordinário. Exatamente. Essa é outra questão. Essa é outra questão que o Tribunal vai ter que servir, talvez. Anulado o Congresso. Tem que se convocar um Congresso ordinário. Eu ia responder um Congresso ordinário. Há outro problema que se coloca depois do regresso, e eu já li algumas coisinhas pelas redes sociais. Esse, de facto, parece que também a relação não é muito boa. Isso é especulação, mas pronto, lemos. Mas, doutor, isso já não é uma questão de sentimento de relações boas. Isso é uma questão Não, mas a questão que se coloca é que nós de também facto, temos que ver essa dimensão das coisas. Do ponto de vista legal, está dito, o Dr. Samakuva tem que voltar, obrigatório. Ana que ele não queira, mas tem que voltar e tomar a liderança da UNITA. Depois, a nível interno... Não é bem assim que não queira, porque a questão é que é assim, para uma pessoa assumir um cargo, ilustre colega, tem que ter o princípio da voluntariedade, porque se não quer... Não, aqui já não será voluntariedade, aqui será por força da lei do acordo. Não, mas também pode dizer que não está disponível. Não pode, porque o vice-presidente já não existe, é falecido. É concluído, David Mendes? Samakuva, presidente da UNITA. Não, precisamos ter presente o seguinte: a anulação total do Congresso, está anulado, Samakuva vai tomar a direção do partido, todos os órgãos anteriores à Comissão Política, todos os órgãos anteriores, incluindo aqueles delegados ou secretários provinciais que foram nomeados por Adalberto, deixam de o ser. É preciso que o presidente Samakuva valide, quer dizer que faça um novo ato de nomeação. Todos os atos, salvo aqueles, e é preciso também aqui termos presente, salvo aqueles atos que envolvam direitos de terceiros de boa-fé, esses têm que ser salvaguardados. Mas uma questão me ocorreu agora. Será que, evocando a figura nulidade, tendo em conta de que o candidato, na altura, o engenheiro Adalberto, terá jogado de má fé, a pergunta é, há idoneidade para voltar a candidatar-se no Congresso, novo Congresso? Quer dizer, e ali, se calhar, até, aos poucos, vamos dar razão ao doutor Eliano. Porque estamos na área dos direitos fundamentais. Que o conceito de má fé acho que o conceito de má fé, que algumas vezes se vê pelo acórdão, parece-me ser pesado demais. Mas é isto que está no acórdão. Quer dizer, ele ajuda de má fé porque ele sabia o que o Estatuto diz. Mas isso foi o acolhimento dos argumentos dos requerentes. O mais grave... Eu pessoalmente não me parece que seja justificado. Doutor Leandro, eu vou concorrer para a liderança. Eu vou concorrer para a liderança de um partido. Eu conheço os estatutos. É proibido que quem tiver 2 nacionalidades. E eu sei que tenho que renunciar a uma delas antes do Congresso. Eu vou renunciar depois. Isso é o quê? Não, o mais grave em tudo isso, sabe? O mais grave em tudo isso é o facto de ter enganado a própria Comissão Política, dizendo que já tinha remetido o... Doutor David, isso é má fé. Sim. É má fé em direito. Ele enganou. Também é motivo suficiente para... Mas acho que é uma Eu não estou a dizer que este é de má fé. Estou a falar de acordo ao acordo. De acordo a má os fé autos... acarreta uma sanção. Exato. E este acordo não impõe nenhuma sanção. Então quer dizer que é um excesso. Não, porque foi doloso. Não, doutor David. Aquele foi um ato doloso, não foi um ato negligente. Não, mas doutor David Mendes, se assim fosse entendido pelos venerandos juízes, teriam combinado uma sanção. Porque não se requereu. Eu aqui vou na linha. O juiz não pode decidir, mas eu vou à linha do professor Leandro Ferreira, porque, de facto, entendo que em matéria de direitos fundamentais, para a sua restrição, tem que haver fundamento para efeito. Sim, doutor Pinheiro, se alguém mente para tirar proveito, o que é que se chama isso em direito? A minha análise dos má fé.
A minha análise dos fatos... É outra expressão. A minha análise... Quais são as suas tarefas agora? Pronto, vou começar por essa pergunta. À luz do acordo do Tribunal Constitucional. Eu não tenho muitas expectativas em relação ao desempenho direto de Isaías Samakuva agora ao retomar as funções, porque não me parece que exista ambiente político na UNITA que permita o retorno de alguma outra pessoa, de algum outro líder, de algum outro candidato. É a minha opinião, senhor doutor. Eu pode ter a sua perspectiva. Mas eu pessoalmente acho que este tempo em que esteve à frente da UNITA conseguiu granjear simpatias a nível político que permitem o ambiente necessário para que as próprias estruturas de liderança do partido se rendam e reconheçam. Está querendo dizer que Samakuva não terá condições de segurar o partido? Não, digo no sentido de que, com sentido de prudência e com um nível, o senhor Samakuva tem o perfil de um gentleman, de um homem idóneo, de uma pessoa madura, e parece-me que terá prudência suficiente para apenas assumir as funções, para organizar os eventos necessários para legitimar a continuação da atividade desenvolvida por Adalberto. Até porque tem que se reconhecer que o partido ganhou outra dinâmica com Adalberto. O presidente Samakuva fez um papel difícil, muito importante na transição do partido do período pós-guerra para este momento que o partido vive agora, e parece-me que esta etapa está a ser muito bem conseguida nessa associação por Adalberto. E penso, pronto, claro que não conheço, não faço ideia, não sou próximo, não conheço sequer o presidente Adalberto, vejo apenas por imprensa e não sei exatamente como é que o partido pode ter essa sensibilidade, mas a impressão geral que os cidadãos têm sobre a sua presença a nível do partido político e o impacto que criou no cenário político nacional é que claramente, pronto, se o partido tiver pessoas prudentes nas suas estruturas políticas, claramente vão apenas conformar os atos necessários a que ocorra a validação da sua liderança a nível do partido. Parece-me ser isso que vai acontecer, salvo, portanto, claro que nunca podemos prever até onde vai a imaginação do ser humano, portanto, salvo se houver alguma aventura interna no partido que agora queira ficar com a direção do partido e concorrer às eleições nos próximos tempos. Pronto, isso era o meu ponto de vista sobre essa questão mas esteja à vontade. Em relação a esse argumento. Olha, eu convivi com o presidente Samakuva tal como convivi com Adalberto. Por isso conheço... Conviveu como? Minimamente, politicamente. Não se esqueça que eu estive durante quase 4 anos na bancada parlamentar da UNITA. Foi Samakuva que o convidou para ir para a UNITA? E foi Samakuva que o convidou? Conheço os dois perfeitamente. Dizer que Samakuva é um gentleman, não tem capacidade, isso é muito ofensivo. Não foi isso que eu disse. Pelo contrário, Samakuva tem maior capacidade mobilizativa que a da Adalberto Costa Júnior. O doutor fez um elogio à figura de Isaías Samakuva. Não, o Isaías Samakuva tem mais capacidade mobilizativa. Agora, há aqui uma coisa que não devemos esquecer. Adalberto da Costa Júnior manipula bem a imprensa. Ele é um bom jogador de imprensa. E o Samakuva não, é um homem de massas. E eu duvido, e aqui... Samakuva é um homem de massas, Adalberto não é? Não, é um homem que sabe usar a imprensa. É um homem que sabe jogar com a sua imagem. É um homem que é capaz de fazer crer que o azul é castanho. Isso é virtude, não? Isso não é virtude. Mas isso não te leva a ganhar, isso não te leva porque a ganhar eleições. Ganhar eleições você tem que conquistar a massa votante. E é importante que tenhamos presente o seguinte. Vocês não sabem a festa que há em muitos sítios com a queda do Adalberto. Não vamos também aqui esconder. Né? A festa em muitos círculos com a queda do Adalberto. Em que círculos? Da UNITA. Eu tenho o privilégio de ter relações boas com indivíduos da UNITA. Eu nunca escondi que eu estava em divergência com o Adalberto e não com a UNITA. E vocês não sabem a alegria que há em muitos círculos da UNITA, não só em Luanda como nas províncias. Então, vamos ser realistas. Porque se pretendeu durante muito tempo, pelo silêncio do Samakuva, e veja a inteligência do mais velho, silêncio, nunca disse nada. E
se especulou muito. O que é que vai ser, o que é que não vai ser, como vai ser usado, não vai ser usado. E ele tranquilamente está aí no seu lugar sem falar nada. Isso mostra maturidade. Ele não age sobre emoção. Então, não é correto se pensar que se o Samakuva regressa, a UNITA acaba. Isso é um erro. Estamos a um ano das eleições, Manuel Pinheiro, futuro da UNITA. Bom, eu não posso prever o futuro de um partido no qual não milito. Eu não pertenço a esse partido, embora respeite todos os partidos. Eu sou militante do MPLA e não posso fazer intromissões na vida partidária de um outro partido, por uma questão de ética partidária. Desejo que eles consigam resolver o problema que têm e venham a participar num processo eleitoral. Mas Samakuva, portanto, à luz da nossa política, representa a integridade moral na sociedade e também dentro da própria UNITA. Os desafios de Samakuva nos próximos tempos são difíceis? Eu acho que não consigo antever porque desconheço a vida interna da UNITA. Mas qual deverá ser, na sua opinião, o futuro de Adalberto Costa Júnior? Concorre antevejo mais uma futura liderança da UNITA? Antevejo mais uma possibilidade dele voltar a candidatar-se. Voltar a candidatar-se? Acho que ele... E teria possibilidades de voltar a ganhar? Isto só há de incumbir aos delegados deste partido, que eu respeito, ser um partido da nossa situação. É o seguinte, eu não sei porque estamos a dar tanta volta. O assunto é tão claro. O acordo não diz nada relativamente ao impedimento do candidato Adalberto voltar a concorrer. Não diz nada sobre Ninguém isso. disse isso também. Não diz nada sobre isso. E olhando para Adalberto, a sede que ele tem para chegar ao poder, e até porque agora tem um desafio com a Frente Patriótica, isso é possível ele com a liderança. Aliás, o acordo não é muito claro, não impõe qualquer restrição. E atenção, por direito, nunca podem levantar nenhuma matéria a mais sobre isto, sobre Adalberto. Significa que o João Adalberto, nesse momento, e o que vai acontecer é muito mais provável, o doutor Isaías Samakuva vai convocar as eleições, o Congresso, e ele vai ter que concorrer. Quer dizer, não há dúvida sobre isto. E tem vontade para o efeito. Vai concorrer, e eu faço das minhas as palavras do Ismael Mateus, e se ele concorrer, com certeza que ele vai ter muita votação, porque é só olhar para as redes sociais. O quanto ele tem popularidade. Mas são determinados as redes sociais? Não, mas são sondagens que nós fazemos, as redes sociais, as viagens que ele faz. Eu não acredito que se ele voltasse a candidatar, ele perca o Congresso na UNITA. Se não for com Samakuva. Com Samakuva ele perde. E mais, é preciso que saiba o Samakuva já não pode se candidatar. Não pode, estatutariamente está impedido, não. E mais, sabe por que o Adalberto não renunciou antes à sua nacionalidade? Porque estava à espera que o presidente Samakuva dissesse que não concorreria. Se Samakuva dissesse que haveria de concorrer, ele não renunciaria à nacionalidade. Isso é uma coisa que ninguém quer falar. Está lá dentro, não podemos duvidar disso. Isso é uma coisa que ninguém quer falar. Né? Não acha anormal uma pessoa que conhece as irregularidades, as regras de concorrer à liderança, conhecedor das regras, só na véspera do Congresso, acho a 21 de setembro, se a memória não me atraiçoa, é que fez o requerimento de renúncia de nacionalidade. É porque estava à espera que o presidente Samakuva dissesse que não haveria de concorrer. Porque tinha consciência que com o presidente Samakuva ele perderia. Iano Ferreira? Eu sobre isso já emiti a minha opinião. Também já disse aqui neste órgão de imprensa. Fundamentalmente em relação aos prazos e o período em que Adalberto Costa Júnior decidiu, digamos, apresentar-se como candidato para líder da UNITA. Ele tinha, digamos, uma margem muito curta, porque tendo as duas nacionalidades, tinha que renunciar a uma, e fê-la, portanto, muito próximo do período. E é como dizia, a própria linguagem do acórdão parece ter sido pesada, até mesmo por, em algum momento, ter absorvido aquilo que eram os argumentos dos recorrentes. Eu, pessoalmente, penso que o que se discutiu foi, sobretudo, se a mera comunicação de renúncia já tinha a validade como ato de cessação de uma nacionalidade, ou, pelo contrário, devia
esperar pelo averbamento a nível do registro civil português. Ora, eu penso que essas soluções, essas hipóteses podem conhecer várias interpretações possíveis. É certo que há uma parte do acórdão que refere que primeiro foi manifestada a intenção, mas depois era necessário preencher um formulário que foi feito já depois da apresentação das candidaturas, portanto, no dia 8 de outubro. Parece-me que houve essa dificuldade, mas é como disse, no final de tudo, os concorrentes, a Comissão Eleitoral, portanto, todos anuíram nessa ideia de fazer os ajustamentos necessários ao ponto de permitir que os candidatos todos concorressem, e nenhum dos concorrentes na altura apresentou qualquer impugnação. Portanto, o Congresso foi feito, os resultados foram apresentados, e essa aqui é a parte interessante. Os interessados diretos, que eram os concorrentes, ninguém recorreu disso. E há um aspecto que o voto de vencido cita, que me parece ser muito importante. Porque nulidade pode invocar qualquer pessoa. Mas veja, Sr. Doutor, nesse sentido, eu concordo com o argumento que é apresentado a nível do voto de vencido, da aquisição progressiva dos atos processuais, dos atos eleitorais. E está na lei eleitoral. Não é uma invenção do regulamento eleitoral da UNITA, está na lei orgânica das eleições gerais. Portanto, os atos eleitorais são impugnados por etapas. Quando se passar para os atos seguintes, o que é irregular não pode voltar a ser discutido. Por causa da sumaridade dos atos. Deixa-me dar a minha opinião. Está a ter mais tempo que todos nós. Não pode, está a ter mais tempo que todos nós. Está a conseguir passar a justificação do que fala, e a nós é dado um tempozinho e não conseguimos rebater bastante. Tenho a palavra, então, senhor. Não, doutor. Acho que o doutor David Mendes, a nossa indulgência, deixa o doutor, o professor Leandro terminar a sua... Sim, não, mas está dando muito mais tempo a ele. Tem que repartir bem o tempo, tem que repartir bem o tempo. Processual, penalista. Insisto sempre nessa perspectiva, a minha opinião é sempre neutra, não passo mensagem de ninguém, a minha convicção sobre o assunto. Como estava a dizer, esta ideia transmitida a nível do voto vencido tem sentido. É que mesmo que existam algumas dificuldades do ponto de vista, alguns problemas a nível das candidaturas, o facto dos concorrentes diretos não terem apresentado isso deve necessariamente significar uma aquisição dos atos eleitorais. E o Tribunal passou de cima dessa questão. Portanto, os juízes que votaram em sentido maioritário passaram de cima dessa questão. E eu acho que essa questão é legítima. Se juntar a esta questão àquele outro argumento que dizia há pouco tempo, de se discutir se a exigência da nacionalidade exclusiva deve ser posta no ato de apresentação da candidatura ou deve ser no ato pré-tomada de posse, portanto, depois de eleito, porque não pode assumir as funções, porque ele depois de eleito ainda não é líder partidário. Ele só é líder partidário quando toma posse. Então, este ato de tempo permite-lhe fazer a renúncia de função, da sua nacionalidade e, pronto, e ela seria uma condicionante necessária para o início de funções. E, pronto, se juntarmos esses argumentos, se calhar a posição do Tribunal podia ter sido diferente. Será? Mas, pronto, a maioria do Tribunal votou em sentido inverso. A nós cabe nos respeitar, pronto, e cumprir as decisões, porque é assim que funciona o Estado de Direito. Obrigado. É assim. Em direito, não há nenhuma corrente que possamos dizer que é a certa. Cada um de nós interpreta a mesma norma, cada um de nós interpreta segundo os interesses que defende. A mesma norma. O requerente, nessa norma, defende de uma maneira. O requerido, sobre a mesma norma, argumenta de maneira oposta. Mas é importante aqui dizer também que os candidatos não aceitaram, está aqui no acórdão, não aceitaram assinar um pacto de não recurso, de não impugnação do ato. Por que é que se estava a exigir um pacto de não impugnação? Porque havia consciência da ilicitude do ato. Porque se não houvesse consciência da ilicitude, qual foi a razão que foi exigido aos concorrentes firmarem um pacto de não impugnação?
E se virmos, consta dos autos que a doutora Weba alertou nessa altura que estava-se a violar o regulamento. Os estatutos. O regulamento e os estatutos da UNITA. Alertou. E foi até um voto contra, um voto vencido. E mais, para ter liberdade das pessoas em votar em consciência, ela exigia voto secreto. Mas impuseram o voto aberto. Por quê? Para condicionar a consciência das pessoas. Então, não podemos dizer que as pessoas não sabiam dessa irregularidade. As pessoas sabiam que estavam perante uma irregularidade, um vício que poderia ser levantado a todo o tempo. Sendo conhecedores desse vício, foram por dois caminhos. Impedir, primeiro, que houvesse um voto secreto sobre a matéria e, segundo, a exigência de um pacto de não impugnação. Isaías Samacuva ainda chegou a agendar uma reunião extraordinária para se analisar este processo. Sim. Consta que ele exigiu uma reunião. É nessa reunião que se mente que a Comissão de Ética Eleitoral já tinha a certidão do Adalberto, quando na verdade não tinha nada. Então, há aqui factos que nós não podemos de maneira nenhuma... Acha que o Dr. Rubens Sica se devia pronunciar sobre isso? Eu acho que nessa altura não. Nessa altura cabe às pessoas do top da UNITA, nessa altura, Adalberto Costa Júnior e Samacuva fazerem um pronunciamento. Porque com recurso ou sem recurso, não há aqui uma dupla jurisdição, porque a jurisdição é a mesma. Por isso é que se está a tentar agora o próprio Tribunal Constitucional ter câmaras, para que a decisão da Câmara possa ser susceptível de recurso ao plenário. Não havendo esse órgão superior ao plenário, é um recurso meramente formal, um recurso até dilatório, uma manobra dilatória. Estamos a chegar ao fim do nosso especial informação, Manuel Pinheiro. Eu acho que a posição do professor Leandro Ferreira até tem razão de ser, porque, de facto, nos processos eleitorais é necessário que há princípios como o da sumariedade, da preclusão dos atos. Portanto, isto é houve aqui duas perspectivas no tribunal. Uma corrente que entendeu que os vícios do processo podiam constituir vícios de anulabilidade, podiam conduzir à anulabilidade do processo, quer dizer, nulidades relativas. E há a corrente maioritária que entendeu que o processo estava viciado de nulidade e decretou então a nulidade do 13º Congresso, o que significa que, portanto, essa ação mais grave que um ato jurídico pode sofrer. Isso tem um impacto terrível na vida das pessoas e, inclusivamente, na própria ordem jurídica, nos direitos dos particulares, etc. Imagine pessoas que têm contratos com a direção da UNITA que ora impugnada e que estes contratos depois não poderão ser assumidos ou poderão... Quer dizer, há uma situação aqui que de facto é a maior sanção, a invalidade do ato é a maior sanção que se pode aplicar. Mas o que fica mesmo é toda essa experiência de resolução de conflitos e aquela perspectiva pedagógica do alerta ao legislador para cuidar melhor da matéria referente aos partidos políticos. Porque realmente essa nossa conversa aqui pode abrir motivos para outras situações, mas os especialistas na matéria, pena que nós não temos muita revista de especialidade, esse acórdão devia ser objeto de uma reflexão metodológica para vermos a irracionalidade que foram empregadas, as técnicas argumentativas expressas e ainda a subsunção dos factos ao direito. O acórdão não é claro? Não é que o acórdão não é claro, é que em direito os argumentos
variam. É uma ciência que tem vários eixos de argumentação. E depois, então, isto é uma matéria que vai continuar a ser discutida. Depois também temos que ver a questão da preclusão dos atos. A questão da preclusão dos atos. O voto dissidente que foi emitido também devia ser objeto de estudo por parte de especialistas do direito constitucional. No meu entender, eu acho que não se coloca muito a questão se o Tribunal Constitucional terá andado bem ou não, porque precisamos ter uma coisa de atenção. Apesar de terem invocado nulidade, que é do conhecimento oficioso, mas a iniciativa não foi do Tribunal. A iniciativa foram dos requerentes, dos militantes da UNITA. Os militantes da UNITA propuseram um processo no Tribunal e o Tribunal só decidiu de acordo com o pedido dos militantes. E o Tribunal averigou as provas, as causas, e chegou à conclusão que, de facto, há prova suficiente para poder desencadear. Peço desculpa, a missão de um Tribunal Constitucional não é mera adesão não estou a dizer que o Tribunal aos factos alegados pela contraparte. O Tribunal Constitucional faz a interpretação do último rácio. Sim. Por isso é que... Sim, mas o Tribunal Constitucional deu provimento... Efetivamente, não, mas era só para a classe... Não, mas eu estou mesmo a atacar o Dr. Pinheiro. Porque parecia, no seu discurso, parecia que o Tribunal devia ter decidido de uma outra forma. Mas por isso que eu sou da opinião que o Tribunal foi feliz ter invocado a figura nulidade. Porque sustenta toda a decisão. Porque se tivesse invocado uma outra figura, aqui estaríamos em dúvidas. Por quê? Porque os requerentes submeteram um processo, o tribunal averigou que tinha prova suficiente para andar e decidiu, invocou uma figura que não deixa dúvida no direito. Nulidade absoluta. Porque anulou todo o Congresso. Aqui não há dúvidas. Agora, a data da apresentação da sua candidatura, mas agora, eu concordo um pouco com uma parte que o Dr. Leandro estava a defender. De facto, também quando eu comecei a acompanhar esse processo, a pergunta foi, teria mais lógico sentido levantar essa questão da nacionalidade se fosse depois do Congresso e não há das eleições gerais? Porque ali já é um caminho, se bem que o Estatuto da UNITA diz claramente que o presidente do partido é automaticamente o cabeça de lista. Mas se tivesse que esperar até as eleições gerais, apresentar a candidatura, dizer, ok, bom senhor, parece que aqui você não pode andar porque você concorre para presidente da República e, no entanto, de acordo com a Constituição, tem dupla nacionalidade. Agora, invocar essa questão nessa altura, que ainda é presidente da UNITA, dos partidos políticos, que eventualmente até 2028 poderia dizer, olha, não vou concorrer às eleições. Mas além dos partidos políticos que impõem que os líderes máximos do partido têm que ter nacionalidade do... Está bom, mas nessa altura seria mais sentido nas eleições. Mas na primeira grande entrevista que Adalberto Costa Júnior concedeu à TV Zimbo, quando ganhou o Congresso, coloquei-lhe essa questão e disse que sim, que era cabeça de lista. Mas não bastava. Não bastava. Tinha que esperar oficializar a candidatura. Porque podia dar o caso. Ele desistir em 2022. Acho uma questão muito importante. Esse acórdão também serve de elemento de educação dos líderes. Sim. Para não pretender usar as circunstâncias, tornar mais sério. É preciso que os líderes, quando decidem ir para um caminho, têm que ter consciência da seriedade. Não pode julgar no fato, vou tentar, se der certo, tudo bem, se der errado, recuo. Não pode. Isso também é como se fosse um alerta para todos os potenciais candidatos à liderança de partidos e que tenham dupla nacionalidade renunciarem a outra nacionalidade. E nos próximos exercícios legislativos, que também que revela a questão dos outros órgãos de soberania. Eu sou um dos que defende... Não é justo só tocar... Eu sou um dos que defende que... E levantei isso na altura da discussão da revisão da lei constitucional. Que até os deputados não deveriam ter a dupla nacionalidade. Até os deputados e os juízes dos tribunais superiores. Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. Procurador-Geral da República, procuradores adjuntos e vice-procuradores não deveriam ter... É o que diz a nossa Constituição, mas não é a nossa Não, nossa Constituição não diz isso. Nossa Constituição fala em elegibilidade. Para estes órgãos de soberania. Elegibilidade para estes órgãos de soberania. Não há regras não escritas.
E eu chamo a atenção para isso. Chama-se princípio de harmonização constitucional. Há regras não escritas. E parece que as regras não escritas da Constituição angolana vão no sentido de impedir pessoas nessa circunstância de ocuparem cargos de soberania. Não vai impedir alguém ser deputado, porque implicitamente não, também é assim, para o cargo de presidente da Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional, o presidente da Assembleia Nacional é uma pessoa que pode suceder o presidente. E então, nessa condição, está impedido de ter uma outra nacionalidade. Sim, eu gostava. Porque a própria Constituição angolana diz isso. Acho que é o 113 e seguintes da Constituição da República da Angola. O presidente não pode. O presidente da Assembleia Nacional, porque está na linha de sucessíveis do presidente da República em caso... Não, agora já não está. Porque na ausência do presidente tem o vice-presidente. Mas se esse deixar de existir, o partido que indicou indica outro. Mas então quer dizer que mesmo os deputados, a condição de possuir dupla nacionalidade Falta agora o raciocínio do Dr. Pinheiro. Quer dizer, se o deputado... Os titulares dos órgãos de soberania. Os titulares dos órgãos de soberania não devem ter dupla nacionalidade. Isso criava essa linha de argumentação do acordo não criava esse problema. Sim. Mas eu queria... Mas o que é que diz o artigo 110 da nossa Constituição em relação à inelegibilidade? Isso é em relação ao Presidente da República. E o Vice-Presidente. E os outros cidadãos têm a nacionalidade adquirida e que são titulares de cargos públicos, como são os tribunais superiores. Mas há regras não escritas. Não há essa condicionante em relação aos... Apesar de serem eleitos na mesma lista, mas por causa da posição que o Presidente e o Vice assumem na lista, não há essa condição. Não obstante, a norma tem que ser interpretada com os devidos ajustes do artigo 25, que fala sobre o acesso dos estrangeiros aos órgãos de soberania, mas lá está a dizer quando é exclusivamente estrangeiro, não quando é angolano com mais uma nacionalidade. Pronto, mas eu queria dar 2 ou 3 notas muito curtas em relação a esse problema ainda da candidatura. Essa questão da nulidade, ela é uma questão muito séria, na minha opinião, porque pronto, não me parece que exista uma norma que diga diretamente que o vício decorrente de uma apresentação tardia fosse a nulidade, não é uma norma. Utiliza-se o direito civil. Utiliza-se o direito civil. Mas mesmo que a lógica fosse essa, eu tenho dúvida que a nulidade fosse a tal absoluta e insuperável, porque até mesmo a Lei Orgânica das Eleições Gerais prevê que a generalidade dos atos eleitorais, mesmo nulos, passam pelo processo de aquisição progressiva. O 161 determina isso. As nulidades são superáveis. Sim, tem que se apresentar uma razão na mesa. Eu tenho dúvida que numa condicionante desta natureza, que foi suprida logo a seguir, pronto, se possa dizer... ou anulabilidade? Mas a anulabilidade, a anulabilidade pode ser suprida, a nulidade não. Não, a anulabilidade o 161, não. O 161 da Lei Orgânica das Eleições Gerais, a Lei 36/11, prevê que o vício de nulidade de um ato eleitoral seja suprido depois do decorrido do prazo da sua impugnação. E aí onde eu queria chegar em relação... Anulabilidade. Não é nulidade, está lá na lei, escrito mesmo, as nulidades não sejam... Uma nulidade relativa, estamos aqui a falar... Pronto. A questão é que depois, a lei dos partidos políticos não descreve diretamente o vício de nulidade, em primeiro lugar, e segundo, ela tem a obrigatoriedade de haver prazos para impugnação, e quando a lei devia ter esse prazo indicativo, no mínimo um prazo supletivo, se os regulamentos dos partidos políticos em matéria eleitoral não tivessem esse prazo. E como a lei não tem essa solução, gera essas hipóteses interpretativas. Eu penso que o enveredar para a solução mais difícil e mais sancionatória a uma formação política, parece-me que isso pode ter sido excessivo, com todo o respeito que tenho pelo Tribunal, pela qualidade do acórdão, que eu acho que está muito bem produzido, muito bem fundamentado, mas pode ter havido, pronto, uma interpretação que se calhar não era a mais justa, a mais legítima. Neste caso, pronto, os juízes votaram com toda a sua sabedoria, a sua idoneidade, votaram nesse sentido. Mas como disse, pronto, é sempre questionável se a interpretação para o máximo, para o extremo, era mais justificada para este caso, até porque, pronto, penso que o Tribunal devia ter percebido que o problema é, sobretudo, legislativo, tem que se modificar a lei, devia-se trabalhar agora nesse processo em curso de alteração da Lei Orgânica das Eleições Gerais, pronto, que deve-se trabalhar no diploma em torno disso, fazer essa indicação na lei dos partidos políticos também, dando indicações mais claras em relação ao problema dos prazos para as impugnações,
para evitar episódios dessa natureza. Isso deve ser uma lição para todos nós, para evitar que erros dessa natureza, problemas dessa natureza, voltem a acontecer, e um partido com a dimensão que tem a UNITA, quando tenha que passar por um impasse político desta dimensão, próximo das eleições, quando era completamente evitável. Pronto, as próprias lideranças do partido parece que até estavam confortáveis com aquilo que tinham sido já os desenvolvimentos dos últimos tempos, tanto é que, como disse, não houve impugnações. E todos devemos de alguma forma entender isso como um sinal de paz interna a nível do partido político, e pronto, as estruturas sociais, incluindo públicas, devem ser sensíveis a essa realidade. Não é? Muito obrigado, estamos entendidos. Foi especial informação da TV Zimbo nesta quinta-feira, o dia em que foi publicado o acórdão do Tribunal Constitucional da República de Angola, que anula o 13º Congresso da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior. Isaías Samacuva é o novo presidente da UNITA. Boa noite.